Sobreviventes em Livros, desejo que esteja tudo bem com todos. Hoje nós vamos nos relembrar de um dos maiores escritores do século XX, cuja obra de tão importante e relevante foi agraciada com o Prêmio Nobel da Literatura de 1929. O alemão Thomas Mann. O escritor se destacou pela escrita de obras como Morte em Veneza, de 1912, e aqui eu vou abrir um parênteses e falar, este livro, Morte em Veneza, eu já tive. Inclusive eu estava agora a procurar, mas emprestei para alguém. Me lembrei que emprestei para alguém e este livro não me retornou. Então, fica aqui a dica, faça como eu. Nunca empreste livros. Mas quando emprestar, escreva, anote para saber para quem vocês emprestaram, porque livros são assim, a gente não deve emprestar e escolher muito bem. Mesmo eu filtrando, acabei por ficar sem ele. Então não vou poder mostrá-lo aqui para vocês. Mas voltando aqui, esse Morte em Veneza é apenas mais um dos muitos textos, vou chamar de textos arte de Thomas Mann para a literatura, não apenas a literatura da Alemanha, a literatura alemã, mas também a sua contribuição para a literatura universal e para o conhecimento do homem. Mas antes de juntos relembrarmos desse mestre da literatura e que tem uma profunda ligação com o Brasil. Haha, por essa vocês não esperavam, né? Ficaram curiosos? Então, vocês já sabem. Vocês vão se inscrever no canal, curtir o trabalho da gente, comentar o vídeo, compartilhá-lo com seus filhos, familiares e amigos e acessar também os nossos conteúdos no Instagram, @Sobrevivência em Livros. Sobreviventes, o renomadíssimo escritor alemão Thomas Mann nasceu em 1875, 100 anos antes de mim, em uma tradicional família de Lübeck, na região histórica da Alsácia. Na época, era pertencente, fica no norte da Alemanha, pertencente ao Império Alemão. O garoto Thomas era filho de Johann Heinrich Mann, um grande comerciante na época, foi senador também do Império e ex-cônsul, e de sua esposa, a senhora brasileira, isso mesmo, brasileira, Júlia da Silva Brums, que nasceu em 1851 e faleceu em 1923. Isso mesmo, a mãe do futuro escritor vencedor do Prêmio Nobel da Literatura era brasileira. Já vamos falar sobre ela. E diga-se de passagem, essa foi a única vez que o Brasil chegou perto de conquistar um prêmio Nobel. A família de Thomas Mann já estava havia muitas gerações no Brasil a negócios. Antes de falarmos do escritor, vamos conhecer um pouco sobre sua mãe, a brasileira Júlia. Ela nasceu na cidade do sul do estado do Rio de Janeiro, a histórica cidade de Paraty, no dia 14 de agosto de 1851 e faleceu em Wesseling no dia 11 de março de 1923. Ela foi uma escritora teuto-brasileira, abrindo um parênteses aqui, o adjetivo teuto, um adjetivo muito antigo, um adjetivo gentílico, equivale ao adjetivo também germano, e que significa alemão. Então ela era tanto descendente de alemães e brasileiros.
Julia se casou com Johann Heinrich Mann e ela também, além de Thomas, viria a ser mãe do também escritor Heinrich. O pai de Julia era um alemão chamado Johann Ludwig, e tinha fazendas de açúcar entre Santos e o Rio de Janeiro. E sua mãe era a brasileira Maria Luísa da Silva, que tinha uma ascendência portuguesa e indígena. Julia, que tinha 3 irmãos e uma irmã, e também era escritora, certa vez escreveu em seu diário: a infância tropical na cidade colonial de Paraty, cercada pela pujança da mata, as amas negras e as frutas tropicais, seria depois trocada pelas ruelas sombrias da antiga cidade de Lübeck, no norte da Alemanha. Johann decidiu levar todos os filhos para Lübeck, na Alemanha, onde Julia, a futura mãe do escritor Thomas Mann, estava com 6 anos de idade, e ela foi morar com um tio. A menina viveu numa pensão até os seus 14 anos de idade, e aos 17 se casou com Johann Heinrich Mann, de 29 anos na época. Isso era em 1869. O casal teve 5 filhos, entre eles os futuros escritores Heinrich e Thomas. Após ter ficado viúva em 1892, Julia foi morar em Munique com os filhos. E em Munique não demorou para que a senhora Mann se tornasse uma espécie de agitadora cultural que fazia saraus literários, festas em sua casa, músicas. Sua casa vivia cheia de gente. Nos últimos anos de sua vida, Julia mudou-se várias vezes de residência, chegando inclusive a morar em quartos de hotéis. E num deles veio a falecer cercada de 3 de seus filhos, entre eles o irmão mais velho de Thomas, o também escritor Heinrich. Por sua vez, Julia da Silva Bruns escreveu Aus Dodos Kinderheit, que significa da infância de Dodo, um livro de memórias sobre a sua infância no Brasil, baseada em seus diários particulares. Como vimos, Thomas Mann nasceu na cidade de Lübeck, cujo pai tinha propriedades no Brasil, e naturalmente ia lhe ensinando a gerenciar os negócios da família. Como era tradição da elite alemã, o escritor sempre registrou que sua família era da alta burguesia alemã. Ele recebeu educação em sua própria casa. Essa é uma tradição muito comum na Europa. Seus pais o matricularam na escola Catarineum. Porém, Thomas nunca gostou da instituição. Apesar da resistência à educação, o futuro escritor viria a se tornar autodidata em muitas áreas de seu interesse. Quando terminou a escola, o rapaz foi aluno da renomada Universidade Técnica de Munique. Abrindo um parênteses, aqui no canal Sobrevivência em Livros, tem um vídeo no qual eu falo sobre o livro de recordes Guinness, que pertence à cervejaria Guinness, uma cervejaria inglesa. Busquem, porque eu falo também da Universidade Técnica de Munique, que abre as portas principalmente ao maior centro, por ser o maior centro cervejeiro técnico do planeta. Vale a pena conferir o vídeo. E ele foi, dessa instituição, aluno por apenas 2 semestres. E após o falecimento de seu pai, Thomas não teve como dar prosseguimento aos negócios da família, até porque ele tinha somente 15 anos de idade. E muitos dos negócios da família foram vendidos e ela se mudou, como eu disse para vocês, para Munique.
No ano seguinte, Thomas escreveu alguns textos e artigos para a revista Der Frühlingssturm, que significa tempestade, a tempestade de primavera, da qual ele era coeditor. Foi nessa época que o escritor se apaixonou por Wilfried Trimpe, que era filho de um de seus professores. E este rapaz o inspirou algum tempo mais tarde para criar Pritzlav Hip, que era personagem de um livro muito famoso que foi vencedor do Prêmio Nobel da Literatura de 1929, A Montanha Mágica. Em seu livro As Confissões do Impostor Felix Krug, Thomas faz algumas citações à terra natal de sua mãe, o Brasil. E ele escreveu sobre o seu fascínio pelo Sul, como chamavam os alemães o Brasil, não é? A região do Hemisfério Sul. A presença da latinidade como arrebatamento amoroso e a força de intoxicação passional estão presentes ao longo dessa obra. Desde a sua adolescência, Thomas era um leitor frequente, assíduo de Schiller, Heine, Nietzsche e amante da música de Richard Wagner, que foram elementos substanciais para que ele se inspirasse nesses artistas para criar toda a sua vasta obra. Porém, as características da sociedade do século XIX o obrigavam a sufocar suas inclinações homossexuais e expor suas paixões em personagens de seus livros, que serviam de, entre aspas, alter ego para o Thomas Mann. No verão de 1895, e não podemos nos esquecer que é no hemisfério norte, essa época no hemisfério norte, o verão é entre junho, julho e agosto, viajou com seu irmão mais velho, Heinrich, para a Itália e pela Itália. No final daquele mesmo ano, publicou numa revista A Vontade de Ser Feliz. E em 1896, iniciou seu primeiro livro, Der kleine Herr Friedmann, O Pequeno Senhor Friedmann, que foi publicado em 1898. Em outubro do ano de 1897, retornou à Itália e visitou seu irmão Heinrich, que morava em Roma. E lá, ele começou a ler alguns livros de Schopenhauer e Nietzsche, dos quais tirou ideias para escrever os Buddenbrook, que se tornou um verdadeiro clássico e que já foi diversas vezes adaptado para o cinema. Entre os anos 1900 e 1903, Thomas manteve amizade com o pintor e violinista Paul Ehrenberg, que o inspiraria na criação das personagens Ruth Scheffenfeger de Doutor Fausto. Mas, apesar de suas inclinações homossexuais, em janeiro de 1905, conheceu e se apaixonou por Katharine Pringesheim, uma jovem filha de uma rica família de intelectuais e artistas judeus e muito estudiosa, muito aplicada e muito interessada por matemática. Ela era uma pessoa ligada à luta pelos direitos humanos e sua família também. O casal logo se casou no mês seguinte, em fevereiro, ou seja, eles se conheceram e se casaram. E tiveram alguns filhos. 6. E todos os 6 obtiveram sucesso em suas carreiras. O escritor Klaus, a atriz Érica, o historiador Golo, a ensaísta Mônica, o violinista e literário Michael e a cientista Elizabeth. Logo após o seu matrimônio, Thomas publicou Königlich Hoheit, Alteza Real, uma verdadeira e dura crítica às questões da moralidade e também à aristocracia, que provocou, essa foi uma obra que provocou uma enorme admiração nacional
pelo ousado escritor. Em 1912, Mann aumentou sua popularidade após a obra Morte em Veneza, de um enredo muito curto. O livro é fininho, se eu não me engano, tem aproximadamente 100 ou 120 páginas, e o hoje clássico, reconhecido por múltiplos sentidos que cada parágrafo carrega ao narrar a história de um homem que se apaixona platonicamente por um jovem polonês, o que soa bem autobiográfico quando se conhece a história de vida do autor. Com certeza o é. Essa obra é baseada numa estadia que Thomas fez no Grand Hotel de Bain do Lido, onde conheceu um artista aristocrata polonês que o inspirou na personagem de Tadzio. Thomas Mann era um escritor muito inquieto. Ao mesmo tempo em que chegava à metade dos seus rascunhos de Morte em Veneza, ele já tinha em mente, vejam bem, o enredo de A Montanha Mágica. Seria publicada somente em 1924 por causa da Primeira Guerra Mundial. Nesse período, o escritor se tornou nacionalista, mas não nacionalista de esquerda ou direita, nada disso. Se tornou nacionalista em relação ao amor à pátria. E fez várias conferências em países neutros e chegou, inclusive, a escrever um texto chamado Considerações de um Apolítico, que o fez entrar em confronto com seu irmão Heinrich, forte opositor ao militarismo alemão. Depois da guerra, Thomas Mann apoiou completamente a República de Weimar, porém, logo em seguida, se opôs ao nazismo, até porque a sua esposa era judia e, consequentemente, também seus filhos. E a partir de 1921, esse dado é muito importante, principalmente porque ele também, a partir desse ano, começou a denunciar o antissemitismo defendido pelo partido nazista. Mas Thomas ficou muito desencantado, muito desiludido com as posições políticas que cresciam cada vez mais na Alemanha. E ele assumiu publicamente suas posições liberais sobre a homossexualidade. E em 1932 declarou fervoroso apoio incondicional ao então presidente alemão Paul von Hindenburg nas eleições do parlamento contra Adolf Hitler. Pouco depois, Hindenburg, que estava com câncer no pulmão, faleceu em 1934 aos 86 anos. Hindenburg não queria ele não queria facilitar a ascensão de Hitler ao poder. Esse fato da morte de von Hindenburg abriu caminho, obviamente, para que 2 horas após a morte dele, Hitler se aproveitasse para dar um golpe de Estado no país. Uniu o posto de chanceler ao de presidente da República, e o fim da música vocês sabem, dessa melodia terrível. Não vamos entrar aqui. Vamos voltar a 1933. Poucos dias depois da ascensão de Hitler se tornar chanceler, Thomas Mann precisou se exilar em Zurique, na Suíça. E o que fez o governo nazista? Se vingou de Thomas Mann, tornou o escritor expatriado, retirando-lhe, inclusive, alguns títulos de nobreza que lhe haviam sido atribuídos. Em 19 de novembro de 1936, recebeu a nacionalidade tchecoslovaca e 2 anos depois foi convidado e aceitou ser professor na Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, que abrigou muitos intelectuais que fugiam da perseguição nazista, entre eles os intelectuais e cientistas Albert Einstein e Julius Robert Oppenheimer. E lá, Mann
continuou a publicar seus artigos contra o nazismo. Em 1940, Thomas e sua esposa Catarina foram recebidos pelo então presidente dos Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, na Casa Branca, em um jantar em honra ao famoso escritor. Em maio de 1943, iniciou os manuscritos do seu livro Doutor Fausto. E no ano seguinte, 1944, o casal Mann foi agraciado com a nacionalidade norte-americana, especialmente por terem apoiado a reeleição de Roosevelt. E com o fim da Segunda Guerra, passou a viajar com frequência para a Europa a fim de participar de vários eventos literários e conferir palestras em universidades, até que em 1949 decidiu deixar seu lar na Califórnia para regressar de vez ao velho continente. Mas o país escolhido não foi a Alemanha, e sim a Suíça. Essa decisão ocorreu por 3 razões: as mortes do filho Klaus e do irmão Heinrich e o início das perseguições macartistas nos Estados Unidos contra a sua filha Érica. Sem dúvida, o magistral escritor Thomas Mann não foi apenas vencedor do Prêmio Nobel da Literatura de 1929 por seu livro A Montanha Mágica, mas por toda a sua obra, por todo o conjunto da obra e contribuição para a literatura universal, ao escrever sobre temas tão relevantes, tão importantes e ainda tão presentes hoje em dia, como luta contra ditaduras e regimes totalitários como o nazismo, o fascismo e o comunismo, homossexualidade, liberdade de pensamento e do próprio ser individual. O escritor Thomas Mann faleceu em 1955, perto de Zurique, Suíça, deixando um enorme legado para o mundo literário. O retumbante sucesso da sua obra-prima A Montanha Mágica fez com que Thomas Mann se tornasse um nome universalmente conhecido. E esse sucesso se explica porque o livro explora questões relativas à humanidade e o conceito de homem enquanto ser moral e social. Tais razões foram decisivas para que Thomas Mann fosse agraciado em 1929 com o famoso Prêmio Nobel da Literatura. Amigos sobreviventes, vocês devem estar a se perguntar, mas afinal, o que tem de tão especial neste livro? E eu respondo, tudo! A Montanha Mágica, Der Zauberberg, em alemão, é simplesmente um dos romances mais influentes da literatura universal do século XX, meus amigos. Um exemplo clássico da literatura que os alemães classificam como Bildungsroman, ou o romance de formação, que na crítica literária se explica por ser um tipo de romance em que é exposto de forma pormenorizada, de forma detalhada, todo o processo de desenvolvimento físico, psicológico, moral, estético, social ou político de uma personagem, ou de várias outras personagens. Às vezes, desde a sua infância ou adolescência até um estado de maior maturidade. E isso não significa que seja a fase adulta. Pode não ser, mas também pode ser. O ano de 1912 marca o início dos manuscritos de A Montanha Mágica. Coincidentemente, o mesmo ano em que sua mulher Catarina foi internada em um sanatório de Davos, na Suíça, para se curar de uma tuberculose. E, abrindo um parênteses aqui, é muito importante ter em mente que Davos é uma pequena cidade de somente 11.200 habitantes.
hoje em dia, esses dados são de hoje. Ela fica localizada nos Alpes suíços e todos os anos ocorre o Fórum Econômico Mundial e se discute a cúpula do clima. Davos, por causa da sua localização e ar puro, é procurada há séculos para as pessoas se curarem de doenças respiratórias. E é importante, meus amigos, saber que as escolas da cidade, as crianças aprendem sobre consciência ambiental, o uso da energia renovável, a preservação do mundo animal, necessidade da reciclagem e tudo mais que envolve o meio ambiente. A educação transformou a pequena Davos na capital mundial da preservação ambiental. E o fato de sua esposa, Catarina, ter sido internada foi fundamental para inspirar o escritor na criação, na elaboração, na imaginação de sua obra-prima agraciada. E em 1915, Thomas parou momentaneamente o seu trabalho, sem saber como escreveria o fim do romance. Somente após a guerra, Thomas continuou a escrever o seu projeto, que o finalizou em 1924, mesmo ano da publicação. Se os leitores observarem profundamente o romance, podem notar muitas observações do escritor sobre o cotidiano da Alemanha na República de Weimar, que foram fundamentais também para influenciá-lo na escrita de seu livro. O romance A Montanha Mágica narra a história de Hans Castorp, um rapaz nascido em Hamburgo, estudante de engenharia naval, que certo dia, pouco antes do início da Primeira Guerra Mundial, resolve viajar para Davos a fim de visitar o seu primo, que estava internado num sanatório para se tratar de doenças respiratórias. Apesar de ter ido para essa instituição apenas para visitar o seu primo, Hans resolve também se internar por recomendações médicas a fim de tratar de uma anemia. E lá descobre que é portador de tuberculose e fica por alguns anos, alguns meses, alguns anos, naquele sanatório. Durante a sua permanência, Castor é compelido a se afastar da vida fora dos Alpes. E é dessa forma que finalmente conquista o que ele chama de liberdade da vida normal. Com a sua internação, Hans tem todo o tempo do mundo para se dedicar à leitura sobre temas como política, arte, cultura, religião, filosofia, música, fragilidade humana no que tange a morte e o suicídio, amor e um dos temas mais importantes e explorados nesse livro, o caráter subjetivo do tempo. O amadurecimento forçado leva Hans a se desligar do tempo, da carreira e de sua própria família e, ao mesmo tempo, ser atraído pela doença, pela introspecção e pela morte. O leitor, com o passar do tempo, percebe que, gradativamente, o sanatório vai formando uma espécie de microcosmo europeu, onde muitas personagens do livro aparecem com suas descrições e reflexões extremamente bem detalhadas. E, na verdade, essas personagens são arquétipos ou representações das inúmeras tendências e pensamentos que estavam em ebulição e predominavam na Europa durante o período do pré-Primeira Guerra, conhecido como os Anos Loucos. Entre tais persona estão os humanista e enciclopedista Ludovico Settembrini e o jesuíta totalitário Leonafta.
Um costume muito comum da época, o hedonismo, está resumido no papel de Marianne Peppercorn. Já Madame Cláudia Chauchat, por quem Castor desenvolve um interesse romântico e sutilmente sensual, tem o seu clímax genialmente descrito por Mann nessas páginas verdadeiramente premiadas. Uma característica muito importante dessa obra está na estruturação que Thomas Mann fez em seu livro. A subjetividade, ou seja, o ponto de vista pessoal da passagem do tempo. Embora a narrativa seja ordenada de forma cronológica, a sensação que provoca nos leitores é que o tempo vai passando mais rápido no romance à medida em que se avança na leitura. Por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Os primeiros 5 capítulos relatam em detalhes apenas o primeiro ano de Castor, internado no sanatório. Os outros 6 anos são descritos somente nos 2 últimos capítulos, que foram marcados pela monotonia e pela rotina da personagem. Thomas Mann desejava mostrar dessa forma um efeito de assimetria temporal na percepção distorcida em relação à passagem do tempo sentido por Castor. Até porque, quando alguém está internado nessas condições num sanatório, tem essa percepção muito subjetiva, muito característica de passagem lenta do tempo. Um outro detalhe muito interessante está relacionado ao processo de amadurecimento de Castor ao longo do livro. Fica a interpretação do leitor se Castor formou ou não uma sólida individualidade, pois nesse mesmo tempo ele se torna parte de uma massa sem rosto. Essa dúvida ocorre no fim do livro, quando eclode a Primeira Guerra Mundial. E é nesse instante que Castor se apresenta ao exército, enviado para o fronte de batalha, onde se torna um soldado anônimo entre milhares de outros em qualquer campo da Primeira Guerra Mundial. Assim, o escritor também deixou em aberto o que teria acontecido com o protagonista. Seria sugerida a morte iminente de Castor na guerra? Sobreviventes, a Montanha Mágica é muito além de um simples romance histórico ou de formação. O livro é uma história mágica, filosófica, a narrar sobre o tempo e a viagem ao eu interior de um jovem alemão honrado em seu caráter e ávido por experiências. E todos nós, seres humanos, somos assim. Essa é uma questão pontual, única entre todos os seres humanos. A Montanha Mágica transporta o leitor entre a sátira e a seriedade, o humor e a ironia, o tudo e o niilismo, a escuridão e a luz, compondo uma sinfonia em que o liberalismo e conservadorismo, honra e volúpia, decadência e prosperidade, doença e saúde, espírito e natureza, morte e vida se sucedem num torvelinho de sensações que a Primeira Guerra Mundial destruiu e dissipou a existência. Naquela hora, as fundações da Terra e da Montanha Mágica foram abaladas, começaram a tremer e o mundo hermético, o mundo fechado, tedioso por causa do trovão dos canhões e do enxofre das baionetas, o torpor, a exasperação
e o desespero foram realmente sentidos por todos. Finalmente, depois de tantas dores, tantos sofrimentos, então a ursa, adormecida, esfrega seus olhos, espreguiça, saindo de sua longa hibernação. Ela é expulsa de seus sonhos e de seu reino. Antes, um reino salvo e livre, agora quebrado, tão longo e mágico encanto. A ursa urrou, mostrou suas unhas e saiu em defesa de seus filhotes. Se a montanha mágica, e qual é a montanha mágica? Vocês entendem qual é a montanha mágica? É um daqueles romances que envolve o leitor em suas teias mágicas tecidas que não mais o libertarão. A obra inteira de Thomas Mann é a verdadeira expressão estética, a arte do empenho de contrapor seus dois valores vitais. De um lado estão a sociedade, o senso comum e o valor da vida. Do outro, a alienação, o individualismo, o escapismo romântico e o jogo estético que culminam na doença e na morte. Vocês notaram o quilate desse escritor mágico, Thomas Mann, cuja mãe era brasileira? Um justo vencedor do Prêmio Nobel da Literatura de 1929. Um justo vencedor. Vocês já leram alguns de seus livros? Escrevam aqui nos comentários quais livros foram esses. Bem, isso é tudo, pessoal. Desejo a todos saúde, paz, harmonia, leveza de vida, leveza durante a semana, muitas bênçãos e uma semana de presença divina a todos. Um forte abraço e valeu!